Meu nome é Francisca e hoje eu completei 82 anos de idade. Pode parecer estranho uma senhora da minha idade estar aqui falando com vocês através dessa telinha, mas eu precisava contar essa história antes que seja tarde demais. O que vocês vão ouvir hoje vai mexer com as entranhas de vocês, vai fazer vocês questionarem até onde a maldade humana pode chegar. Eu passei décadas guardando esse segredo, carregando esse peso nas costas, mas chegou a hora de botar para fora tudo o que aconteceu comigo quando eu era apenas uma menina de 8 anos de idade. Vocês que estão aí do outro lado da tela, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sei que a vida anda corrida para todo mundo, mas vocês dedicarem alguns minutinhos para me escutar já significa o mundo para mim. Cada pessoa que se inscreve aqui no canal é como se fosse um pedacinho de apoio que eu recebo para continuar contando essas histórias que marcaram minha vida. Se vocês soubessem o que eu vou contar hoje, talvez entendessem por que eu demorei mais de 7 décadas para ter coragem de falar sobre isso. A história que vocês vão ouvir não é dessas histórias bonitas que a gente vê nos filmes, não. É uma história real, crua, dolorosa como um espinho cravado na carne. É sobre o dia em que minha própria avó, a mulher que deveria me proteger mais que tudo nesse mundo, me entregou nas mãos de estranhos em troca de algumas moedas. Isso mesmo que vocês ouviram. Minha própria avó me vendeu como se eu fosse um saco de feijão no mercado. Eu sei que pode soar impossível para vocês que vivem nos dias de hoje, onde existe lei para proteger as crianças, onde existe gente que se importa. Mas nos anos 40, lá no interior do Ceará, as coisas eram bem diferentes. A pobreza era tanta que fazia as pessoas perderem a humanidade, fazia elas tomarem decisões que nem os bichos mais selvagens tomariam com seus filhotes. E foi exatamente isso que aconteceu comigo numa manhã de terça-feira que eu jamais consegui esquecer. Naquela época, eu morava com minha avó, Aparecida, numa casinha de taipa que mal tinha 2 cômodos. Minha mãe tinha morrido no parto e meu pai tinha sumido no mundo antes mesmo de eu nascer. Vovó Aparecida era uma mulher seca, dura como o solo rachado do sertão. Ela nunca demonstrou carinho por mim, nunca me deu um abraço, nunca disse que me amava. Para ela, eu era mais uma boca para alimentar, mais um problema para resolver. Lembro que, naquela manhã fatídica, eu acordei com o cheiro forte de café torrado misturado com fumaça do fogão a lenha. O sol ainda nem tinha nascido direito, mas vovó já estava de pé, mexendo numa panela velha e desdentada. Ela estava diferente naquele dia, mais quieta que o normal, com um jeito estranho de não olhar direito para mim. Quando eu me aproximei para pedir um pedaço de rapadura que sempre ficava guardado numa lata enferrujada, ela me deu as costas e disse numa voz rouca: "Francisca, hoje você vai sair comigo para a cidade. Vá se limpar e vista a roupa menos rasgada que você tem." Eu fiquei toda animada porque raramente saía daquela casa. Minha vida se resumia a cuidar das galinhas magricelas, buscar água no poço e ajudar vovó com os afazeres domésticos. Ir para a cidade era como ganhar um presente de Natal. Eu não sabia, coitada de mim, que estava sendo preparada para o meu próprio funeral. Me limpei como pude com a água gelada da bacia, vesti meu vestido azul desbotado, que era o único que não tinha remendo nas costas, e escovei os cabelos com um pente quebrado que sobrou da minha mãe. O caminho até a cidade durou mais de 2 horas caminhando debaixo do sol escaldante. Vovó não falou uma palavra sequer durante todo o trajeto. Ela andava na frente, carregando uma trouxinha velha, e eu ia atrás feito um carneirinho seguindo o rebanho. Vez ou outra eu tentava puxar conversa, perguntava o que a gente ia fazer na cidade, mas ela só respondia com grunhidos ou mandava eu calar a boca e prestar atenção no caminho. Quando chegamos na praça principal da cidadezinha, vovó parou debaixo de uma árvore grande e ficou olhando para os lados como se estivesse procurando alguém. Foi aí que eu vi um homem se aproximando. Era um sujeito alto, magro como vara de pescar, com o rosto queimado pelo sol e os olhos pequenos e gelados como pedra de gelo. Ele usava um chapéu de couro velho e botas sujas de barro seco. Quando ele chegou perto de nós, vovó se empertigou e segurou minha mão com força. "Está aqui a menina", disse vovó com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Era uma voz trêmula, culpada, mas ao mesmo tempo determinada. O homem me olhou de cima a baixo como quem examina um animal no mercado. Ele andou ao meu redor,
levantou meu queixo com os dedos sujos, examinou meus dentes, apertou meu braço para ver se eu era forte. Eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas um frio na barriga me dizia que aquilo não era coisa boa. Ela é pequena, mas parece saudável, disse o homem com uma voz rouca. Vai dar pro gasto. Ele meteu a mão no bolso da calça e tirou algumas moedas que entregou para minha avó. Ela pegou o dinheiro com as mãos tremendo e enfiou na trouxinha sem nem contar. Foi nesse momento que eu comecei a entender o que estava acontecendo. Minha própria avó estava me vendendo para aquele estranho como se eu fosse uma galinha no mercado. Vovó, o que está acontecendo? Perguntei com a voz embargada. Ela não conseguiu me olhar nos olhos. Só disse baixinho: você vai ser bem cuidada, menina. Vai ter comida todo dia e um teto para dormir. Mas a voz dela estava quebrada, e eu sabia que ela estava mentindo. O homem esticou a mão na minha direção e disse: vamos, garota, temos uma viagem longa pela frente. Eu tentei correr, mas ele me agarrou pelo braço com tanta força que eu senti os ossos rangendo. Gritei por vovó. Implorei para ela não me deixar ir com aquele homem, mas ela já estava se afastando, andando rápido sem olhar para trás. A última coisa que eu vi dela foi sua silhueta magra sumindo entre as casas da praça, levando consigo os últimos pedaços da minha infância. O homem me arrastou até uma carroça velha puxada por um jumento cansado. Ele me jogou na parte de trás, como se eu fosse um saco de farinha, e amarrou minhas mãos com uma corda áspera. Não adianta gritar, disse ele, acendendo um cigarro de palha. Ninguém aqui vai te ajudar. Agora você é minha propriedade. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente como ferro em brasa. Eu não tinha nem um chapéu para me proteger. Minha cabeça latejava. Minha boca estava seca como lixa. E as lágrimas que escorriam pelo meu rosto já tinham secado há muito tempo. Eu tentava entender o que tinha acontecido. Como era possível minha própria avó me entregar nas mãos daquele homem? Ela sempre foi dura comigo. Sempre me tratou como um estorvo. Mas eu nunca imaginei que ela fosse capaz de me vender como se eu fosse um objeto qualquer. As perguntas martelavam na minha cabeça, sem parar. Para onde esse homem estava me levando? O que ele ia fazer comigo? Será que eu ia morrer longe de casa, sem ninguém para me chorar? A viagem durou o dia inteiro. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, Severino parou a carroça numa estrada de terra que eu nunca tinha visto na vida. Ali do nada, ele construiu uma fogueirinha e tirou de dentro de um saco uns pedaços de carne seca e farinha. Ele comeu na minha frente sem me oferecer nenhum grãozinho de comida. Meu estômago roncava tanto que chegava a doer, mas ele parecia não se importar nem um pouquinho com meu sofrimento. Por favor, moço, eu consegui sussurrar com a voz fraca. Eu estou com muita fome. Ele me olhou com aqueles olhos gelados e jogou na minha direção um pedacinho de rapadura dura como pedra. Isso é tudo que você vai ganhar por hoje, disse ele voltando a comer. Se quiser mais comida amanhã, é melhor não me dar trabalho. Eu peguei aquele pedacinho de doce como se fosse ouro e chuquei devagar, tentando fazer durar o máximo possível. Naquela noite, eu dormi no chão duro, coberta apenas com um pano velho que fedia a suor e poeira. Severino dormia do outro lado da fogueira, mas eu sabia que ele estava de olho aberto, pronto para me pegar se eu tentasse fugir. Eu olhava para o céu estrelado e pensava na minha casinha de taipa, na minha caminha de palha, nas galinhas que eu cuidava todos os dias. Por mais pobre que fosse minha vida com vovó Aparecida, ainda era melhor que aquela situação desesperadora. No dia seguinte, quando o galo cantou lá longe, Severino me acordou com um pontapé na costela. "Levanta, preguiçosa!" gritou ele enquanto apagava as brasas da fogueira. "Temos muito chão para rodar ainda." Meu corpo estava todo dolorido de dormir no chão, mas eu não tive escolha senão levantar e subir novamente naquela carroça maldita. Foi nesse segundo dia de viagem que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da minha história. Estávamos passando por uma cidadezinha maior que a minha, cheia de casas de tijolo e ruas calçadas, quando a carroça quebrou. Uma das rodas saiu do eixo e quase virou a carroça inteira. Severino desceu xingando todos os santos e passou um tempão tentando consertar. Mas não teve jeito. Ele teve que procurar um ferreiro para arrumar aquilo. Enquanto esperávamos na praça da cidade, sentados debaixo de uma mangueira, eu vi uma coisa que chamou minha atenção. Tinha um grupo de
mulheres sentadas numa roda, e uma delas estava lendo em voz alta, num livro grosso e preto. Era uma Bíblia sagrada, daquelas que eu sempre via na igreja pequenina da minha terra, mas nunca tinha tido a chance de folhear. A voz daquela mulher era doce como mel, e as palavras que ela lia pareciam ter um poder especial, porque todas as outras mulheres escutavam em silêncio, com os olhos brilhando. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ela lia com uma voz firme. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu não entendia direito o que aquelas palavras significavam, mas alguma coisa dentro de mim se mexeu quando eu escutei. Era como se uma luz pequenina tivesse se acendido no meio da escuridão do meu coração. Naquele momento, eu entendi que mesmo nas situações mais desesperadoras, a gente precisa ter alguma coisa em que se agarrar para não afundar de vez. A mulher que estava lendo percebeu que eu estava olhando e me deu um sorriso gentil. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que eu vi desde que saí da minha casa. Ela acenou para mim como se estivesse me convidando para chegar mais perto, mas Severino logo me puxou pelo braço e disse rispidamente: "Não fica olhando para os outros, menina. Cuida da sua vida." Mas aquela imagem ficou gravada na minha mente. Mulheres reunidas em volta da palavra sagrada, encontrando força e esperança, mesmo num mundo tão cruel. Sabe quem está me escutando aí do outro lado da tela? Se vocês quiserem ter uma experiência parecida com aquela que me deu força naquele dia terrível, eu deixei um link ali na descrição ou no comentário fixo para uma Bíblia Sagrada que pode ajudar vocês a encontrar essa mesma paz que eu senti naquele momento. Às vezes a gente precisa de uma âncora para se segurar quando a vida vira uma tempestade, e foi exatamente isso que aquelas palavras fizeram por mim. Quando o ferreiro terminou de consertar a carroça, já era quase de noitinha. Severino pagou o conserto resmungando e xingando, e nós seguimos viagem pela estrada escura. Dessa vez, ele estava mais nervoso, mais apressado, como se tivesse pressa de chegar em algum lugar específico. Ele chicoteava o pobre do jumento com mais força e murmurava palavras que eu não conseguia entender direito. Depois de algumas horas rodando no escuro, com apenas a lua cheia iluminando o caminho, chegamos numa fazenda isolada no meio do nada. Era uma propriedade grande, com uma casa grande no centro e várias construções menores espalhadas pelo terreno. Não tinha luz elétrica, só algumas lamparinas que piscavam nas janelas como olhos amarelos na escuridão. O lugar tinha um cheiro estranho, mistura de gado, poeira e algo podre que eu não soube identificar. Severino parou a carroça na frente da casa principal e desceu rápido. Ele bateu na porta 3 vezes, esperou um pouco e bateu mais 2 vezes. Era como se fosse um código secreto. A porta se abriu e apareceu uma mulher alta e magra, vestida de preto da cabeça aos pés. Ela tinha o cabelo grisalho preso num coque apertado e os olhos mais frios que eu já vi na vida. Quando ela me viu na carroça, seus lábios se curvaram num sorriso que não chegava nos olhos. "Então essa é a menina", disse ela com uma voz fina como navalha. "Pode trazer ela para dentro." Severino me puxou da carroça e me empurrou na direção da casa. Minhas pernas estavam bambas de tanto tempo sentada, e eu quase caí quando pisei no chão. A mulher me olhou de cima a baixo, examinou meu rosto, meus braços, até levantou meu cabelo para ver se eu tinha piolho. "Está bem magrinha, mas vai servir", disse ela finalmente. "Dona Clemência vai ficar satisfeita." Severino assentiu com a cabeça e estendeu a mão na direção da mulher. "Aqui está a encomenda. Agora quero receber o combinado." A mulher entrou na casa e voltou com um envelope grosso que entregou para ele. Severino contou o dinheiro ali mesmo, na minha frente, como se eu fosse apenas mais uma mercadoria que acabara de ser entregue. Quando ele terminou de contar, guardou o envelope no bolso e se virou para ir embora. Eu corri atrás dele desesperada, agarrei na sua camisa e implorei: "Me leva de volta, moço. Eu prometo que vou ser obediente, eu prometo que não vou dar trabalho." Mas ele me empurrou com tanta força que eu caí de joelhos no chão de terra batida. "Agora você não é mais problema meu, fedorenta", disse ele, cuspindo no chão. "Torce para essa gente aqui ser mais gentil contigo do que eu fui." Querosene misturado com comida azeda e algo mais que eu não conseguia identificar, mas que fazia meu estômago revirar. A mulher me empurrou para uma cadeira de madeira e se sentou na minha frente.
Ela acendeu uma lamparina a óleo que jogou sombras dançantes nas paredes sujas. Meu nome é Esmeralda, disse ela com aquela voz fina, e de agora em diante você vai me chamar de Dona Esmeralda. Eu sou a responsável por você aqui nesta propriedade, e se você for obediente e trabalhar direito, não vai ter problemas comigo. Mas se resolver dar trabalho ou tentar fugir, eu garanto que você vai se arrepender amargamente. Ela levantou da cadeira e começou a andar ao meu redor, como um urubu dando volta na carniça. Você vai trabalhar na cozinha, vai limpar a casa, vai cuidar das galinhas e dos porcos, e vai fazer tudo o que eu mandar sem reclamar. Em troca, você vai ter um canto para dormir, uma refeição por dia, e se comportar direito, talvez até ganhe um pedaço de sabão para se lavar de vez em quando. Ela riu de um jeito que me deu arrepios na espinha. Ah, e esquece qualquer ideia de voltar para casa. Aqui você não tem família, não tem nome, não tem nada. Você é só mais uma boca para trabalhar. Esmeralda me levou até os fundos da casa, onde ficava a cozinha. Era um cômodo grande e sujo, com panelas encardidas penduradas nas paredes e um fogão a lenha que mal funcionava. No canto, tinha uma escada de madeira que levava para um sótão pequeno. Esse vai ser seu quarto, disse ela apontando para cima. Não é grande coisa, mas é o que você merece. Subimos a escada rangente e chegamos num cubículo apertado que mal cabia uma pessoa deitada. Tinha apenas um colchonete fino jogado no chão e uma janelinha minúscula que quase não deixava entrar luz. Amanhã cedo você vai começar a trabalhar, disse Esmeralda descendo a escada. Hoje você vai ficar aí em cima pensando na sua nova vida. E nem pense em tentar sair, porque eu tranco essa porta e só abro de manhã. Eu ouvi o barulho da chave girando na fechadura e percebi que tinha virado prisioneira de verdade. Me joguei naquele colchão mofado e chorei até não ter mais lágrimas para chorar. Minha garganta estava seca, minha cabeça doía e meu coração estava partido em 1000 pedaços. Naquela primeira noite eu quase não dormi. O sótão era quente demais, abafado, e tinha uns barulhos estranhos vindo debaixo da casa. Passos pesados, vozes sussurrando, portas batendo. Parecia que tinha mais gente morando ali além de Dona Esmeralda. Mas eu não sabia quem eram nem o que faziam. Vez ou outra, eu escutava uma voz de homem dando ordens, e uma vez eu jurei ter ouvido um choro abafado vindo de algum lugar da casa. Isso me deixou ainda mais apavorada, porque eu imaginei que talvez tivesse outras crianças presas ali como eu. Quando o galo cantou, Dona Esmeralda abriu a porta do meu cubículo e gritou: "Levanta daí, preguiçosa! O trabalho não espera. Ninguém!" Eu desci cambaleando, ainda zonza de sono e fome. Ela me levou até a cozinha e mostrou uma pilha enorme de pratos sujos empilhados na pia. "Vai lavando tudo isso aí enquanto eu preparo o café", ordenou ela. "E cuidado para não quebrar nenhum prato, porque se quebrar vai sair do seu couro." Comecei a lavar aquela louça toda com água gelada e um sabão que era mais pedra do que sabão. Minhas mãos ficaram vermelhas e rachadas em poucos minutos, mas eu não podia parar porque Dona Esmeralda ficava de olho em mim o tempo todo. Enquanto isso, ela preparava o café da manhã, mas não era para mim não. Era para uma pessoa que ela chamava de patroa e que pelo jeito morava na parte da frente da casa. Quando terminei de lavar os pratos, ela me deu um pedaço de pão duro e um copo de água morna. "Esse é seu café da manhã", disse ela. "Come rápido porque tem muito trabalho pela frente." O pão estava tão duro que eu mal conseguia mastigar, mas era a primeira comida, que eu recebia desde a rapadura que Severino tinha me dado na estrada. Comi tudo até a última farinhola, com medo de que fosse a única refeição do dia. Depois do café, Dona Esmeralda me levou para conhecer o resto da propriedade. Tinha um galinheiro fedorento com umas galinhas magricelas que pareciam estar morrendo de fome, um chiqueiro com porcos sujos que mexiam na lama o dia inteiro e uma horta abandonada onde só crescia mato e espinho. "Você vai cuidar de tudo isso aqui", disse ela, apontando para aquela desolação toda. "Vai dar comida para os bichos, vai limpar os currais, vai arrancar o mato da horta e vai fazer tudo o que for preciso para manter esse lugar funcionando." O trabalho era pesado demais para uma menina da minha idade. Eu carregava baldes de água que pesavam quase igual a mim, limpava currais cheios de esterco até as unhas ficarem pretas e cuidava de bichos doentes que mal conseguiam ficar de pé.
Minhas costas doíam tanto que eu mal conseguia me endireitar, minhas mãos sangravam das feridas que os baldes faziam e meus pés ficaram cheios de bolhas de tanto andar descalça na terra dura. Mas o pior de tudo não era o trabalho pesado. O pior era o silêncio daquele lugar, a sensação de que eu tinha sido esquecida pelo mundo inteiro. Durante o dia, eu só via Dona Esmeralda, que me vigiava como um carcereiro vigia um prisioneiro. À noite eu escutava aqueles barulhos estranhos na casa, mas nunca descobria de onde vinham. Era como se eu tivesse entrado num pesadelo do qual não conseguia acordar. Uma coisa que me dava força para continuar eram as palavras que eu tinha ouvido naquela praça, quando a mulher lia a Bíblia Sagrada. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu repetia essas palavras na minha cabeça enquanto trabalhava, como se fossem uma oração que me dava esperança de que um dia as coisas iam melhorar. Era a única coisa que me impedia de desistir de tudo e me jogar no poço da propriedade. Depois de 2 semanas vivendo naquela rotina infernal, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava limpando o galinheiro quando escutei vozes vindo da casa principal. Não eram vozes conhecidas, era gente diferente, falando mais alto que o normal. Dona Esmeralda estava nervosa. Eu percebi pela forma como ela andava de um lado para o outro na varanda. De repente, ela veio correndo até onde eu estava e me agarrou pelo braço. "Escuta bem o que eu vou te falar", disse ela com a voz trêmula. "Tem uns homens aí na casa que vieram buscar você. Eles vão te levar para outro lugar. E eu não sei quando você vai voltar, se é que vai voltar. Se eles perguntarem alguma coisa sobre mim ou sobre essa casa, você finge que não sabe de nada, entendeu? Se você abrir a boca para contar qualquer coisa, eu juro pela alma da minha mãe que eu te encontro e acabo com você." Meu coração disparou. Que homens eram esses? Para onde eles queriam me levar? Seria que finalmente alguém tinha vindo me salvar? Ou seria que minha situação ia ficar ainda pior? Dona Esmeralda me arrastou de volta para casa, me jogou numa bacia com água fria e me mandou me lavar às pressas. Depois me deu um vestido que eu nunca tinha visto antes, um vestido azul claro, que até que estava em bom estado. "Vista isso e não faça cara feia", ordenou ela penteando meu cabelo com força. "Se eles perceberem que você está sendo maltratada aqui, a coisa vai ficar preta para todo mundo." Ela me levou até a sala da frente da casa, um lugar onde eu nunca tinha entrado antes. Era um cômodo maior que a cozinha, com móveis velhos, mas conservados, e algumas fotografias penduradas na parede. Sentados numa mesa de madeira, estavam 3 homens que eu nunca tinha visto na vida. Um deles era baixinho e gordo, com bigode grosso e roupas bem cuidadas. O outro era alto e magro, com uma cicatriz que cortava o rosto dele de uma orelha até o queixo. O terceiro era mais novo, talvez uns 30 anos, com um jeito de quem sabia ler e escrever. Os 3 me olharam quando eu entrei na sala, examinando cada detalhe do meu rosto e do meu corpo. O homem baixinho levantou da cadeira e se aproximou de mim. "Então, essa é a menina", disse ele para Dona Esmeralda. "Ela parece saudável. Quantos anos tem?" 8 anos completos", respondeu Dona Esmeralda. "É obediente, trabalhadeira e não dá trabalho nenhum." O homem assentiu com a cabeça e voltou a se sentar. "Perfeito. É exatamente o que nosso cliente está procurando. Olhar minha nuca. Ela vai servir perfeitamente", disse ele para o homem baixinho. "O coronel Benedito vai ficar satisfeito com a mercadoria." Mercadoria. Essa palavra me atingiu como um tapa na cara. Eu não era mais considerada uma pessoa. Era apenas uma coisa que podia ser comprada e vendida como um saco de milho ou uma cabeça de gado. Meu estômago revirou e eu senti vontade de vomitar, mas engoli o enjoo com medo de apanhar. O homem mais novo, que até então não tinha falado nada, tirou um envelope do bolso do paletó e entregou para Dona Esmeralda. "Aqui está o pagamento combinado", disse ele. "O coronel espera a menina na fazenda dele até o final da semana." Dona Esmeralda pegou o envelope com as mãos tremendo e contou o dinheiro ali mesmo, na frente de todo mundo. Seus olhos brilharam quando viu a quantia, e eu percebi que ela tinha me vendido por um preço bem alto. "A menina vai estar pronta", disse ela, guardando o dinheiro no seio. "Podem ter certeza de que ela não vai dar trabalho nenhum para o coronel." O homem baixinho riu de um jeito que me deu arrepios. "Ah, ela não vai ter escolha mesmo. O coronel sabe como lidar com meninas teimosas.
Ele tem métodos muito eficazes de tornar as crianças obedientes. Os 3 homens se levantaram e se dirigiram para a porta. Antes de sair, o homem da cicatriz se virou para Dona Esmeralda e disse: "Lembra o combinado. Se alguém vier perguntando sobre a menina, vocês nunca viram ela na vida. Se descobrirem que vocês estão envolvidos nesse negócio, vocês sabem muito bem o que vai acontecer." Dona Esmeralda engoliu em seco e assentiu com a cabeça rapidamente. Quando os homens foram embora, Dona Esmeralda me agarrou pelos ombros e me balançou com força. "Escuta bem, sua peste", disse ela cuspindo as palavras. "Esquece tudo que você viu e ouviu aqui hoje. Se alguém perguntar sobre mim ou sobre essa casa, você não sabe de nada, entendeu? Você nunca esteve aqui, nunca me conheceu, nunca viu esses homens. Se você abrir a boca, eu juro que te encontro e corto sua língua fora." Ela me empurrou de volta para o sótão e me trancou lá dentro. Eu me joguei no colchão mofado e comecei a chorar desesperadamente. Minha situação, que eu achava que não podia piorar, estava prestes a ficar ainda mais terrível. Quem era esse tal de Coronel Benedito? O que ele queria comigo? E, principalmente, será que eu ia conseguir sobreviver a mais essa provação? Durante os 3 dias seguintes, Dona Esmeralda me tratou um pouco melhor. Ela me deu comida de verdade, feijão com farinha, um pedaço de carne seca, até uma fruta de vez em quando. Também me deu um sabão novo para eu me lavar e me obrigou a escovar os dentes com sal grosso para deixar eles mais brancos. "Tem que estar apresentável para o coronel", dizia ela enquanto me esfregava com uma bucha áspera que deixava minha pele toda vermelha. No último dia, ela me vestiu com um vestido amarelo que parecia novo em folha. Era bonito, eu tenho que admitir, mas usar aquela roupa me fazia sentir como um porco enfeitado para a festa. Ela penteou meu cabelo com óleo de mamona, amarrou com uma fita verde e até passou um pouquinho de rouge nas minhas bochechas. Quando ela terminou, me olhou no espelho quebrado da cozinha e disse: "Agora você está parecendo uma menininha de família rica. O coronel vai gostar do que vê." Na manhã seguinte, os 3 homens voltaram. Dessa vez, eles trouxeram uma charrete puxada por 2 cavalos baios. Era muito mais confortável que a carroça velha do Severino, com bancos estofados e até uma cobertura para proteger do sol. O homem baixinho desceu da charrete e veio até onde eu estava. "Vamos, menina", disse ele estendendo a mão. "O coronel está esperando você." Eu olhei para Dona Esmeralda uma última vez, esperando que ela talvez mudasse de ideia e decidisse me proteger. Mas ela só acenou com a cabeça, como se estivesse se despedindo de um animal que tinha vendido na feira. Não havia piedade nos olhos dela, não havia remorso, não havia nada que parecesse humano. Eu subi na charrete com as pernas bambas, me sentei no banco de trás entre o homem da cicatriz e o homem mais novo. A viagem até a fazenda do Coronel Benedito durou o dia inteiro. Passamos por várias cidades pequenas, atravessamos rios em balsas improvisadas, subimos e descemos serras que pareciam nunca ter fim. Os homens conversavam entre eles sobre negócios que eu não entendia. Falavam de entregas, de clientes satisfeitos, de mercadoria de qualidade. Era como se fossem comerciantes normais vendendo produtos normais, não homens traficando crianças. Quando o sol começou a se pôr, chegamos numa propriedade que era muito maior que a de Dona Esmeralda. Era praticamente uma cidade pequena, com uma casa grande no centro, várias casas menores espalhadas pelo terreno, currais enormes, cheios de gado, e trabalhadores que iam e vinham, carregando ferramentas e baldes. Tinha até uma capela pequenina com um sino no alto, que tocou 3 vezes quando nossa charrete passou pela porteira principal. A casa grande era imponente, com 2 andares, varandas enormes sustentadas por colunas de madeira e janelas com vidraças coloridas que brilhavam com a luz do entardecer. Na varanda principal havia várias cadeiras de balanço e uma mesa grande onde um homem estava sentado tomando alguma coisa num copo de vidro. Quando nos viu chegando, ele se levantou e desceu os degraus da varanda para nos receber. Esse era o Coronel Benedito. Eu percebi na hora. Ele era um homem grande, não só de altura, mas de largura também, com uma barriga redonda que esticava a camisa branca. Tinha cabelos grisalhos penteados para trás com brilhantina, bigode grosso e bem cuidado, e uma corrente de ouro que atravessava o colete. Mas o que mais me impressionou
foram os olhos dele. Eram claros como água, mas frios como gelo. E quando ele olhou para mim, eu senti como se ele conseguisse ver dentro da minha alma. Então essa é a menina que vocês trouxeram para mim, disse ele com uma voz grave e pausada. Os 3 homens desceram da charrete e se curvaram levemente, como se estivessem diante de um rei. Sim, coronel, disse o homem baixinho, tal como o senhor encomendou. 8 anos, saudável, bonita e bem comportada. O coronel se aproximou de mim e estendeu a mão. Desce daí, criança. Vamos nos conhecer melhor. Eu desci da charrete tremendo da cabeça aos pés. O coronel me pegou pelo queixo e levantou meu rosto para ele poder me examinar melhor. Seus dedos eram grossos e gelados, e o cheiro dele era de cigarro caro misturado com água de colônia forte. Belos olhos, murmurou ele para si mesmo. Vai ser perfeita para o que eu tenho em mente. Ele soltou meu rosto e se virou para os 3 homens. Vocês fizeram um bom trabalho. Aqui está o resto do pagamento. Ele tirou uma carteira de couro do bolso e contou várias notas que entregou para o homem baixinho. O negócio está fechado, disse ele. Agora podem ir embora. E lembrem-se, vocês nunca estiveram aqui, nunca me viram e nunca trouxeram nenhuma menina para mim. Os 3 homens assentiam com a cabeça enquanto guardavam o dinheiro. Em poucos minutos, eles subiram na charrete e foram embora, me deixando sozinha com aquele homem assustador. Quem está me ouvindo aí? Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês realmente se importam com minha história. Isso significa muito para mim. Saber que tem gente disposta a escutar o que uma velha cearense tem para contar. Se vocês puderem, cliquem ali no sininho para se inscrever no canal, porque ainda tem muito mais dessa história para eu compartilhar com vocês. E me contem aí nos comentários. Vocês conseguem imaginar o que uma menina de 8 anos sente numa situação dessas? Que forças vocês acham que eu encontrei para continuar resistindo? O coronel Benedito me levou para dentro da casa grande, que por dentro era ainda mais impressionante que por fora. Tinha móveis de madeira entalhada, tapetes persas no chão, quadros enormes nas paredes e cristais que brilhavam pendurados no teto. Era o lugar mais luxuoso que eu já tinha visto na minha vida. Mas mesmo assim, eu preferia estar na minha casinha de taipa com vovó, Aparecida, do que ali naquele palácio que parecia uma prisão dourada. Ele me levou até uma sala onde havia uma mulher esperando. Era uma senhora de uns 50 anos, com cabelos brancos presos num coque elegante e vestida com um vestido preto muito fino. Ela me olhou de cima a baixo com uma expressão que misturava curiosidade e satisfação. Então essa é a nova aquisição, disse ela com uma voz educada, mas fria. Parece promissora. Francisca, disse o coronel para mim. Essa é Dona Hortência, minha esposa. A partir de agora, você vai chamá-la de senhora e vai obedecer a tudo que ela mandar. Ela vai cuidar da sua educação e do BI, seu treinamento. Treinamento? Que tipo de treinamento uma menina de 8 anos precisava ter? Eu não entendi nada, mas sabia que não era coisa boa. Devia custar mais dinheiro do que minha avó via em um ano inteiro. Quando ela falou comigo, sua voz era doce como mel, mas tinha alguma coisa por trás daquela doçura que me deu calafrios. Que menina mais linda, disse ela, passando os dedos gelados no meu rosto. Com um pouco de polimento, ela vai ficar perfeita. Ela se virou para o coronel e sorriu de um jeito que me fez lembrar de um gato brincando com um rato antes de matá-lo. Você escolheu muito bem, meu querido. Ela tem exatamente o que nossos convidados especiais procuram. Convidados especiais? Que convidados eram esses? E o que eles procuravam em uma menina como eu? O coronel acenou com a cabeça satisfeito. Eu sabia que você ia gostar dela, Hortência. Por isso que eu pago tão bem por mercadoria de qualidade. Ele se virou para mim e colocou a mão pesada no meu ombro. Francisca, a partir de hoje sua vida vai mudar completamente. Você não vai mais ser uma menina qualquer do interior. Você vai aprender boas maneiras, vai se vestir como uma dama e vai participar de eventos muito importantes aqui na nossa propriedade. Dona Hortência bateu palmas e apareceu uma mulher negra, mais velha, vestida com um uniforme simples de criada. Nastácia, disse Dona Hortência, leve a menina para o quarto que preparamos para ela. Dê um banho caprichado, vista ela com as roupas novas e depois traga ela de volta aqui para a gente continuar conversando.
A mulher chamada Anastácia fez uma reverência e me estendeu a mão. Venha, menina, disse ela com uma voz cansada. Vamos cuidar de você. Nastácia me levou por um corredor comprido até chegar num quarto que era maior que a casa inteira onde eu morava com vovó Aparecida. Tinha uma cama grande com lençóis bordados, um guarda-roupa de madeira entalhada, uma penteadeira com espelho e vários potes de vidro cheios de cremes e perfumes. Na parede havia quadros com anjinhos rechonchudos voando entre nuvens rosadas. Era um quarto digno de uma princesa, mas eu não me sentia como uma princesa. Eu me sentia como um pássaro que tinha acabado de ser colocado numa gaiola dourada. Vem cá, filhinha, disse Nastácia com uma voz gentil. Vamos te deixar bem limpinha e cheirosa. Ela me levou até um banheiro que tinha uma banheira de porcelana branca com pés de bronze em formato de garra. Era a primeira vez na minha vida que eu via uma banheira de verdade. Nastácia encheu ela com água morna e colocou uns sais, que fizeram a água ficar perfumada como jardim de rosas. Enquanto ela me dava banho, eu aproveitei para perguntar sobre aquele lugar estranho. Tia Nastácia, disse eu baixinho, o que é que acontece nesta casa? Por que eles me trouxeram para cá? Ela parou de me esfregar por um momento e olhou para a porta do banheiro, como se tivesse medo de alguém estar escutando. Menina, sussurrou ela, é melhor você não fazer perguntas. Nesta casa, quem pergunta demais acaba se metendo em encrenca. Mas eu insisti. Por favor, tia, me conta alguma coisa. Eu estou com muito medo. Nastácia suspirou fundo e continuou me lavando, mais devagar agora. Olha, filhinha, disse ela quase sussurrando. O coronel e a patroa recebem muitas visitas importantes aqui. Políticos, juízes, gente rica da capital. E essas visitas, bem, elas têm gostos muito específicos. Meu estômago se revirou, mesmo sem entender completamente o que ela estava querendo dizer. Depois do banho, Nastácia me vestiu com roupas que eu nunca tinha sonhado em usar. Era um vestido de seda cor-de-rosa com rendas delicadas, meias de seda brancas e sapatos de couro macio que pareciam ter sido feitos especialmente para o meu pé. Ela penteou meu cabelo em cachos e prendeu com uma fita de cetim. Quando ela terminou, me olhei no espelho e quase não me reconheci. Eu parecia uma boneca de porcelana, mas uma boneca que estava sendo preparada para alguma coisa terrível. Quando voltamos para a sala, o coronel e Dona Hortência me examinaram como se eu fosse um cavalo de corrida que eles tinham acabado de comprar. Perfeita, disse Dona Hortência batendo palmas. Agora sim, ela está apresentável. O coronel se aproximou e me deu uma caixinha pequena de veludo azul. Isso é para você, Francisca, disse ele. Um presente de boas-vindas. Dentro da caixinha havia um colar delicado com um pingente em formato de florzinha. Era bonito, eu admito, mas quando ele colocou o colar no meu pescoço, eu senti como se fosse uma coleira. Esse colar é especial, disse ele. Todas as meninas que moram aqui usam um igual. É o símbolo de que você agora faz parte da nossa família. Família. Essa palavra soou falsa demais saindo da boca dele. Dona Hortência se sentou numa poltrona e me chamou para ficar em pé na frente dela. Agora, Francisca, vamos conversar sobre suas novas responsabilidades. A partir de hoje, você vai participar de jantares especiais que acontecem aqui na nossa casa. Vão vir senhores muito importantes e você vai ter que ser educada, sorridente e fazer tudo o que eles pedirem. Meu coração começou a bater mais rápido. Que tipo de coisa eles vão pedir? Perguntei com a voz trêmula. O coronel e Dona Hortência trocaram um olhar que eu não soube interpretar. Coisas simples, disse ela com aquele sorriso falso. Servir bebidas, fazer companhia na mesa, talvez sentar no colo de algum convidado enquanto ele conta histórias. Coisas que qualquer menina bem educada sabe fazer. Alguma coisa no jeito que ela falou me fez sentir um nó na garganta. Eu sabia que havia muito mais por trás daquelas palavras simples. E se eu não quiser fazer? Perguntei numa explosão de coragem que eu não sabia de onde tinha vindo. O sorriso desapareceu do rosto de Dona Hortência e o coronel franziu a testa de um jeito que me deu medo. Francisca, disse ele com uma voz baixa e ameaçadora, você não entende ainda a sorte que tem de estar aqui. Você poderia estar numa fazenda qualquer, trabalhando como escrava até morrer. Aqui você vai ter comida boa, roupas bonitas e vai conviver com pessoas importantes.
Tudo que pedimos em troca é obediência. Ele se levantou da poltrona e veio até onde eu estava. Era tão alto que eu precisei esticar o pescoço para olhar no rosto dele. Mas se você resolver ser desobediente, se resolver dar trabalho ou tentar fugir, eu posso garantir que você vai se arrepender pelo resto da vida. Tenho métodos muito eficazes de ensinar boas maneiras para meninas teimosas. A voz dele estava tão fria que eu senti como se alguém tivesse jogado água gelada na minha espinha. Naquela noite, Nastácia me levou de volta para o quarto e me ajudou a vestir uma camisola de algodão macio. Tia Nastácia, disse eu quando ela estava arrumando as cobertas da cama, eu preciso fugir daqui. Você pode me ajudar? Ela parou o que estava fazendo e se sentou na beirada da cama. Por um momento, ela ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Filhinha, disse ela finalmente, você acha que em todos esses anos que eu trabalho aqui, você foi a primeira menina que me pediu ajuda para fugir? Meu coração disparou. Tiveram outras como eu? Ela assentiu com a cabeça tristemente. Muitas outras. Algumas tentaram fugir. Outras tentaram se rebelar. E todas elas, ela parou de falar e balançou a cabeça. É melhor você não saber o que aconteceu com elas. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a escuridão lá fora. O coronel tem homens espalhados por toda a propriedade. Tem cachorros treinados para caçar gente que tenta fugir. E mesmo que você conseguisse sair daqui, para onde você ia? Não tem cidade por quilômetros de distância. E se algum capataz te encontrasse na estrada, te traria de volta correndo. Ela se virou para mim com os olhos cheios de lágrimas. A única coisa que eu posso te aconselhar é: obedeça, sobreviva e reze para que um dia alguém venha te tirar daqui. Antes de sair do quarto, ela me deu um pequeno crucifixo de madeira. Isso pertencia à minha filha, disse ela. Guarde com você sempre. Vai te dar força nos momentos mais difíceis. Quando ela saiu e trancou a porta, eu me deitei naquela cama macia, segurando o crucifixo contra o peito. Eu podia ouvir sons vindos de outras partes da casa, risadas masculinas, música de piano e, às vezes, uns gritos abafados que me faziam tremer de medo. Foi nessa primeira noite que eu entendi completamente onde tinha me metido. Eu não era uma hóspede naquela casa bonita. Eu não era uma filha adotiva, sendo cuidada por gente rica. Eu era mercadoria, comprada e paga, destinada a satisfazer os desejos doentios de homens poderosos que vinham visitar o coronel. E o pior de tudo era saber que se eu tentasse resistir, se eu tentasse lutar, meu destino seria ainda mais terrível do que se eu simplesmente obedecesse. Naquela noite, eu chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela minha infância perdida, pela minha inocência que estava prestes a ser roubada, pela minha liberdade que tinha sido vendida por algumas moedas. Mas no meio de todo aquele desespero, eu me lembrei mais uma vez daquelas palavras que a mulher tinha lido na Bíblia. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu não sabia quando nem como, mas alguma coisa dentro de mim ainda acreditava que um dia eu seria consolada. O primeiro jantar especial estava marcado para dali a 3 dias. Dona Hortência passou esses 3 dias me ensinando como andar com postura elegante, como falar só quando fosse perguntada alguma coisa, como servir bebidas sem derramar e principalmente como sorrir, mesmo quando estivesse morrendo de medo por dentro. O sorriso é sua arma mais poderosa, dizia ela. Homens gostam de meninas alegres e obedientes. Ela também me ensinou algumas frases em francês que eu deveria usar durante o jantar. Bonsoir, monsieur, para cumprimentar os convidados. Merci beaucoup, para agradecer. Oui, monsieur, para concordar com tudo que eles dissessem. Eu decorei tudo mecanicamente, como um papagaio que repete palavras sem entender o significado. Vaca inteira. Era um vestido bonito demais para uma ocasião que eu sabia que seria terrível. Quando ela terminou de me arrumar, eu olhei no espelho e vi uma bonequinha perfeita, mas os olhos dessa bonequinha estavam cheios de um medo que nenhum cosmético conseguia disfarçar. Lembra de tudo que a patroa te ensinou, sussurrou Nastácia enquanto arrumava meu cabelo pela última vez. Sorria sempre, fale baixinho e faça tudo o que os senhores mandarem sem reclamar. E principalmente não chore na frente deles. Homens não gostam de meninas chorosas.
Ela me deu um beijinho na testa e sussurrou uma oração baixinha antes de me levar para a sala de jantar. A sala estava transformada. A mesa comprida de madeira escura estava posta com pratos de porcelana fina, copos de cristal que brilhavam à luz das velas e talheres de prata que refletiam as chamas como pequenos espelhos. Havia flores frescas em vasos espalhados pela sala e no ar pairava um cheiro de comida refinada, misturado com perfume caro e fumaça de charuto. Era tudo muito elegante, muito sofisticado. Mas para mim, aquela sala parecia o cenário de um pesadelo que estava prestes a começar. O coronel já estava lá, vestido com um smoking preto que o fazia parecer ainda mais imponente. Dona Hortência usava um vestido verde escuro com joias cintilantes no pescoço e nas orelhas. Quando me viram entrar, os dois sorriram com aquela satisfação de quem acabou de receber uma mercadoria valiosa. "Perfeita!", murmurou Dona Hortência. "Nossos convidados vão ficar encantados." Logo começaram a chegar os tais convidados especiais. Eram 5 homens, todos bem vestidos, todos com cara de quem tinha muito dinheiro e muito poder. Havia um juiz de uma cidade grande, um coronel do exército, um político da capital, um fazendeiro rico e um comerciante que tinha negócios com o governo. Todos eles tinham mais de 40 anos, todos tinham alianças de casamento no dedo, e todos eles me olharam de um jeito que fez minha pele arrepiar. Durante o jantar, eu fiz exatamente o que Dona Hortência tinha me ensinado. Servi bebidas sorrindo, respondi perguntas com voz doce e aguentei as mãos deles no meu cabelo, no meu rosto, nos meus ombros. Eles falavam sobre política, sobre negócios, sobre suas fazendas e suas esposas, como se fosse uma conversa normal entre amigos. Mas eu sentia que havia uma tensão no ar, uma expectativa que crescia a cada gole de bebida que eles tomavam. Depois do jantar, o coronel sugeriu que todos fossem para a sala de estar para tomar conhaque e fumar charutos. "Francisca vai fazer companhia para vocês", disse ele com aquele sorriso que não chegava aos olhos. "Ela é muito bem educada e sabe como entreter cavalheiros distintos." Os 5 homens riram e me cercaram como lobos cercando uma ovelha. Foi nesse momento que eu entendi completamente o que ia acontecer comigo. O que aconteceu naquela noite e nas muitas noites que se seguiram. São coisas que uma senhora da minha idade não deveria contar em detalhes. São coisas que marcaram minha alma com ferro em brasa, que me roubaram a infância e a inocência, que me fizeram questionar se Deus realmente existia ou se tinha me abandonado completamente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que estão me escutando. Por mais terrível que seja a situação em que a gente se encontra, sempre existe uma fagulhinha de esperança ardendo no fundo do coração. Durante os meses que se seguiram, eu aprendi a me desligar do meu próprio corpo durante aqueles jantares horríveis. Eu deixava minha mente vagar para lugares distantes, lembrava da minha casinha de taipa, das galinhas que eu cuidava, do cheiro de café torrado na cozinha da vovó. Eu repetia mentalmente as palavras da Bíblia que tinha ouvido naquela praça. "Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados." E alguma coisa me dizia que aquilo não era o fim da minha história. Foi numa noite de dezembro, quando tinha acabado de fazer 9 anos, que aconteceu o que mudou tudo. Durante um jantar particularmente terrível, com convidados ainda mais cruéis que o normal, eu desmaiei no meio da sala. Quando acordei, estava no meu quarto com Nastácia segurando minha mão. "Filhinha", disse ela com lágrimas nos olhos, "você está muito doente, não pode continuar assim." Nastácia foi falar com o coronel e disse que eu precisava de um médico urgente. Ele não queria chamar ninguém de fora para não levantar suspeitas, mas quando viu que eu realmente estava muito mal, não teve escolha. O médico que veio examinar foi um homem jovem, recém-formado, que tinha vindo para o interior para começar a carreira. Quando ele me viu, alguma coisa no olhar dele mudou. Dr. Antônio, era esse o nome dele, examinou não só minha doença, mas também as marcas no meu corpo, o medo nos meus olhos, o jeito como eu tremia quando um homem chegava perto. Ele era inteligente demais para não entender o que estava acontecendo naquela casa. Quando terminou o exame, ele conversou em particular com o coronel. Eu não ouvi a conversa, mas pelo jeito nervoso como o coronel ficou depois, eu sabia que alguma coisa tinha mudado.
Dr. Antônio voltou mais 2 vezes para me examinar. Na terceira visita, ele trouxe consigo um delegado de polícia de uma cidade vizinha e 2 soldados. Acontece que o doutor tinha ido direto na delegacia e contado tudo o que tinha visto na fazenda do coronel. E aquele delegado, diferente de muitos outros que fechavam os olhos para esses crimes em troca de dinheiro, era um homem honesto que resolveu investigar. O que se seguiu foi uma confusão danada. O coronel tentou negar tudo. Dona Hortência chorou e disse que eu era uma menina problemática que inventava histórias, mas as evidências eram fortes demais. Quando os policiais revistaram a casa, encontraram outras crianças escondidas em quartos secretos. Encontraram fotografias comprometedoras. Encontraram documentos que provavam toda a rede de tráfico que funcionava ali. Eu fui levada para um orfanato na capital, junto com as outras crianças que foram resgatadas. Foi lá que eu comecei a me curar, muito devagar, com a ajuda de freiras bondosas que entendiam o que tínhamos passado. Foi lá que eu aprendi a ler e a escrever, que eu conheci outras pessoas que tinham sobrevivido a traumas parecidos, que eu descobri que a vida podia ser diferente. O Coronel Benedito e Dona Hortência foram presos e condenados, junto com vários dos homens que frequentavam os jantares. Alguns fugiram para o exterior, outros compraram sua liberdade com propinas, mas pelo menos uma parte da justiça foi feita. Nastácia foi absolvida porque o juiz entendeu que ela também era vítima daquele sistema terrível, obrigada a participar para sobreviver. Anos depois, quando eu já tinha me tornado uma mulher adulta, eu voltei para procurar Nastácia. Encontrei ela, morando numa casinha simples na periferia de uma cidade pequena. Ela me reconheceu na hora, mesmo eu estando tão diferente. Nós conversamos a tarde inteira, e ela me contou que nunca conseguiu se perdoar por não ter me ajudado a fugir naquela época. Eu disse para ela que ela tinha feito o que podia dentro das circunstâncias, e que se não fosse o carinho dela, por menor que fosse, eu talvez não tivesse aguentado. Eu me casei, tive filhos, construí uma vida honesta e digna. Nunca foi fácil lidar com as cicatrizes daquele período, mas eu aprendi que a gente pode escolher se quer ser definido pelas coisas terríveis que aconteceram com a gente ou se quer ser definido pela forma como a gente superou essas coisas. Eu escolhi a segunda opção. Durante todos esses anos, eu mantive em segredo a história que vocês ouviram hoje. Contei apenas para o meu marido, para os meus filhos quando ficaram adultos e para alguns psicólogos que me ajudaram a processar o trauma. Mas agora, aos 82 anos, eu senti que era hora de compartilhar essa experiência com mais pessoas. Não para chocar ou causar pena, mas para mostrar que é possível sobreviver ao impensável e ainda assim encontrar alegria na vida. Se tem alguém aí que passou por situações parecidas, eu quero que saiba que você não está sozinho. Se tem alguém que conhece uma criança em situação de risco, não fique calado. Denuncie, procure ajuda, faça alguma coisa. E se tem alguém que simplesmente quer entender melhor os horrores que ainda acontecem neste mundo, obrigada por ter escutado minha história com respeito e atenção. Meus queridos que chegaram até o final desta jornada comigo, vocês não sabem o quanto significa para uma velha como eu ter pessoas dispostas a escutar essas memórias dolorosas. Cada um de vocês que dedicou seu tempo para ouvir minha história é um presente precioso na minha vida. Se vocês puderem, se inscrevam no meu canal aqui, porque pretendo continuar compartilhando outras experiências que vivi ao longo desses 82 anos. Tem muita coisa ainda para contar. E por favor, me contem aí nos comentários. O que vocês sentiram ouvindo essa história? Que lições vocês tiraram dela? Vocês conhecem outras pessoas que passaram por situações difíceis parecidas? Vamos criar uma comunidade de apoio aqui, onde todo mundo pode compartilhar suas experiências sem medo de julgamento. Às vezes, só de saber que alguém está disposto a escutar, a gente já se sente um pouquinho menos sozinho neste mundo. Muito obrigada pela companhia de vocês, meus queridos. Que Deus abençoe cada um que teve a paciência de me escutar até aqui. E lembrem-se sempre, não importa quão escura pareça a noite, o sol sempre nasce no dia seguinte.